Chegamos então hoje ao nosso episódio de número 30 e hoje especificamente um assunto que tem uma relação bem forte com o nosso mês de setembro, por isso então chamado de Setembro Verde, cujo título seria uma reflexão sobre a doação de órgãos. Então o convidado de hoje, que a gente tem a honra de apresentar, é a Bruna Luiza Dutra de Mello, que é enfermeira pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em gerência e serviço de enfermagem e urgência e emergência, mestre em enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, enfermeira atuante no Sistema Estadual de Transplante do Paraná e no SAMU, no município de Rolândia. Então, Bruno, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, doutor. É uma honra poder representar e falar um pouco do sistema, né? Principalmente estadual de transplante, tudo que ele envolve, que é uma magnitude imensa. E está aqui nesse podcast tão relevante, que é voltado para a criança, mas que engloba todos os pacientes e toda a população. Isso é muito válido. Obrigado pelo convite, me sinto honrada. Obrigado eu. E realmente, assim, apesar da gente ter como um cerne de tudo isso a terapia intensiva pediátrica, esse tema especificamente de hoje ele é um tema bastante universal. Até porque as diretrizes, a parte de legislação, as leis, elas são comuns, né? Do recém-nascido ao paciente adulto. Claro que na hora de se fazer a estratégia de um protocolo, de uma abordagem, pode ter algumas adaptações, mas é um tema universal. Então, acredito que será importante para aquele que faz terapia intensiva pediátrica, para quem faz terapia intensiva neonatal, de adultos, e para quem trabalha na área da saúde de modo geral. Então, dentro dessa ideia, Bruno, queria que, se você puder, falar para nós um breve histórico das atividades da OPO, até o que significa OPO, porque muitas pessoas têm essa dúvida, e da CIDOT no município de Londrina ou no Hospital Universitário, num contexto de Paraná, Brasil. Tá bem. A OPO, o significado dela é Organização de Procura de Órgãos. É um nome meio forte, né? Às vezes eu brinco que dá até a impressão que é uma máfia, mas não é. É uma organização que ela abrange muito mais do que procurar órgãos, né? Eu acho até, na verdade, uma terminologia muito ruim por tudo que envolve. E muitos dos colegas também acham, né? A OPO, na verdade, ela é um braço do Estado dentro do Sistema Nacional dentro dos hospitais e dentro do próprio Estado. Como que ela funciona? A gente tem um Sistema Nacional de Transplantes, né, que se encontra em Brasília, que ele coordena e ele dirige as políticas juntamente com os estados. Respondendo a esse Sistema Nacional, a gente tem um Sistema Estadual de Transplantes. E nós somos os braços do Sistema Estadual de Transplantes nas regiões. Então, o Paraná atualmente tem 4 OPOs, né, Londrina, Maringá, Cascavel e Curitiba. E juntamente com a OPO, a gente tem as comissões intra-hospitalares, porque sozinhos nós não conseguimos, né? Essas comissões, elas também ajudam nesse processo que são as CIDOTs, né, que a gente fala, junto com as equipes, na organização de todo o processo que envolve tanto o diagnóstico de morte cerebral ou encefálica, quanto no processo até de possibilidade de doação, quando tem critérios, né, doutor? Hoje, na nossa região, que é a região norte, a gente tem 27 CIDOTs. São hospitais que têm UTIs, né? Elas diferenciam por níveis de complexidade. São 3 níveis. Por exemplo, o HU é um nível 3, porque é um centro transplantador e tem um número de leitos que abrange a possibilidade de ter uma comissão intra-hospitalar de nível 3, né? E claro que a comissão ela é quem coordena internamente junto com a OPO. Mas ela vai muito além, ela é composta pelos profissionais que realmente estão nos setores, na unidade de terapia intensiva pediátrica, adulto, nos prontos-socorros. Então, onde tiver um paciente em ventilação mecânica, em nível de consciência um pouco mais rebaixado, a gente provavelmente vai estar conversando com as equipes e trocando ideias até para ajudar a direcionar, caso venha a ter um paciente que
que possa estar em possível diagnóstico de morte encefálica, né? Interessante que na verdade, assim, eu nem me lembrava que a nível de Paraná nós tínhamos só 4 OPOS, né? E que então seria como se fossem unidades de organização que vão, de certa forma, gerenciar as CIDOTs, né? Isso mesmo. E eu percebo, sabe, depois que a gente passou a ter essas estruturas dentro do hospital universitário, né, que é onde eu faço 100% da minha atividade, como que realmente aumentou, né, não sei se no adulto, mas acredito que sim, mas pelo menos na pediatria, a partir do momento que a gente teve uma atuação mais proativa da OPO, da CIDOT, a gente aumentou muito, né, talvez não o diagnóstico de morte encefálica em si, porque isso sempre existiu e a gente sempre seguiu com o diagnóstico. Mas essa sistemática, né, na busca do potencial doador, na busca a busca ativa que se faz diariamente dentro dos hospitais. E sabendo assim, como que está hoje, por exemplo, o HU num contexto municipal, estadual e nacional? O HU ele faz parte do nosso... É um grande hospital, até referência a nível de estado, né? Ele é um grande notificador, que a gente fala. Por que notificador? Porque ele identifica praticamente em tempo real, realmente, um paciente que possivelmente não tenha reflexos e possa estar em morte encefálica. E isso, na verdade, é um ganho. É um ganho no sentido de você ter uma real dimensão, né, de como que está a sua população, como que também está a sua saúde. Quantos desses pacientes, principalmente que são os pacientes neurológicos, evoluem para uma morte encefálica, né? Hoje, por exemplo, o Brasil tem 70 mais ou menos pessoas por milhão de notificação. O estado do Paraná, ele é um grande notificador, né? É 106 a notificação, ele passa além do Brasil. A nossa OPO, que é a Macronorte, é a maior notificadora, com 116. E um dos hospitais que auxiliam nessa estatística fidedigna e até nessa resposta também para a família, porque um protocolo de morte encefálica, ele é uma resposta, né? Ele é um diagnóstico para, por mais dolorido que seja, você dizer para aquela família a real situação doente dela. Então, mesmo que dolorido, ele é importante, ele é preconizado por lei, né? Em 2017, as leis se consolidaram no sistema nacional, então veio reafirmando os protocolos, como realizar mais fortemente, veio reafirmando o papel também, já que as CIDOTs, na verdade, surgiram lá em 2000. Né? O sistema estadual ele é regulamentado, a lei do transplante, desde 97. Mas em 2017 vem reafirmar tudo isso, e eu acho que com isso, né, ajudou muito nessa questão de realmente diagnosticar. É mais do que ser um potencial doador a partir de um protocolo, é uma resposta, é um direito, sabe? E a gente tem que dar essa resposta. Então, quando se notifica e tem um hospital que realmente abraça, a gente, na nossa região, graças a Deus e graças a muito trabalho também, né, dos hospitais, dos profissionais, do Estado, a gente tem grandes notificadores. E o HU é um deles. E isso traz uma grandiosidade muito grande no processo de diagnóstico, ajudando a refinar e no processo de doação também. Eu acho que você cita alguns valores que são bem importantes e até esclarecedores, porque sempre que a gente fala em doação de órgãos e tecidos, a impressão é que o privilégio é só de um lado, né, de quem vai receber um órgão, por exemplo. Mas para quem doa também é um processo importante, né? Então, para a família, essa questão das buscas, né, dos protocolos, né, e da sistematização desse processo como um todo, trouxe um benefício para as famílias também, das famílias dos potenciais doadores e dos doadores de fato, né? Eu acredito nisso também, doutor. Eu falo que a finalização, a doação, na verdade, ela, para gente que participa muito do processo, né? Quando tem critério, paciente, eu falo que ela deu certo, que mesmo na dor, aquela família em sofrimento que perdeu, foi um dos dias piores da vida dela, ela ainda consegue sair com um sorriso no rosto por ter ajudado alguém.
Então, isso é muito gratificante mesmo. Igual você falou da busca ativa, né? Só retomando, a importância que a busca ativa tem. Às vezes, os pares, os colegas que não estão acostumados ou que começaram agora a ver, às vezes falam, nossa, mas vem aqui, a gente tem que mandar essa busca. Gente, parece que quer que o paciente falece. E, na verdade, não é. A busca ativa, ela traz um conhecimento maior para a equipe, né? Por exemplo, a gente, até na faculdade, principalmente nas ciências da saúde, né? A medicina é mais aprofundada. Mas até mesmo na medicina, a gente fica muito no neurológico do Glasgow, da pupila, né? E a gente esquece de ver os outros reflexos de tronco no nosso dia a dia, que são simples de verificar num primeiro momento, né? E que trazem muitos dados, né? E que a gente não dava tanta importância. Então, a gente qualifica a nossa assistência, muda o olhar do profissional. Claro, tem a estatística mais exata do que está acontecendo dentro das UTIs, né? Em relação ao diagnóstico. Então, a busca, ela engrandece. Assim, no primeiro momento parece que é só claro, ela tem uma função também de auditoria por parte do Estado, né? Até para ver se as instituições realmente estão notificando o paciente em ME. Mas ela vai muito além, ela vai realmente na qualificação da assistência. E eu acho ela muito válida. Quando um profissional, por exemplo, a busca tanto é o envio de planilhas diárias, né, que acontece em todo o estado do Paraná, e que a gente compila essas planilhas, quanto nas visitas aos hospitais também, que a gente chega, tudo bem, doutor? Ou para o enfermeiro, né? Ou fisioterapeuta, o paciente está com reflexo e conversa. E ajuda a melhorar esse vínculo, né? A comunicação, a fazer um protocolo fazer um protocolo realmente dentro do que é para ser feito, acolher essa família no tempo certo. Então, tudo isso eu acho que engrandece muito o processo, né? Às vezes as pessoas olham como os profissionais, né? Como, o que você está fazendo aqui? Às vezes brincando, né? Mas ele é muito qualificador. Eu brinco com as enfermeiras assim, quando a gente se forma, a gente às vezes olha uma pupila e chega e fala, como que tá a pupila? A gente fala, tá sedado, né? A pupila fechada. Por que você está perguntando? E esse olhar muda, porque a gente sabe que mesmo sedado, uma pupila pode não estar em miose, né? Então, muda o olhar. Então, eu acho engrandecedor a busca ativa e ela realmente, ela não é específica, por exemplo, do HU. Todos os hospitais da região Macronorte encaminham para a OPA de Londrina. Assim como cada OPA é responsável pela sua região encaminhar e a gente também dá essa resposta para o Estado também. Acho que é bem esclarecedor isso que você disse, né? Primeiro porque realmente assim, não é uma escolha, na verdade, de um hospital ou outro. Existe uma lei que determina que essa busca aconteça, né? E eu faço só UTI, né? Então, assim, eu trabalho dentro de uma realidade que, infelizmente, a gente vai ter, eventualmente, no caso, crianças, né, com diagnóstico de morte encefálica. E eu percebo realmente essa atuação da busca ativa, presencial, por meio de planilhas, mas eu nunca vi ninguém desejar que tenha alguém para colocar naquela planilha. Ao contrário, quando fala que não tem, parece que aquele profissional que foi lá perguntar até respira mais aliviado, né? Porque sabe que não tem ninguém nessa situação. Mas uma vez que tem, permite um reconhecimento precoce, né? E o reconhecimento precoce é fundamental, novamente, tanto para quem doa, quanto para futuros receptores desses órgãos e tecidos, né? Exatamente, doutor. Na verdade, a gente pergunta porque faz parte mesmo, tem uma legislação, né, que fala que você tem que realmente ter um panorama real. E a gente só tem um perfil de notificação extremamente elevado e uma realidade realmente perto do que é, por conta que realmente a gente acompanha o processo, né? E isso traz rigor, né? Traz segurança na família, até de saber que tem uma equipe preocupada, uma equipe acompanhando, por mais difícil que seja o resultado desse diagnóstico, né? Eu acho que o pior que tem para a família é você não saber o que faz. Então, por mais dolorido que seja, se você passa essa segurança, a família ela te respeita,
ela te entende, né? Não é nem você que, na verdade, nem a gente que deveria entendê-la naquela hora, na verdade, ela passa a entender o profissional. Então, é muito válido mesmo, mas realmente, com certeza, a gente respira aliviado quando fala, não tem ninguém, a gente, ai, graças a Deus. E essa questão da família é um ponto importante mesmo. Você até comentou, né, que eu acho que a gente já falou sobre, em outros momentos aqui, sobre essa questão da comunicação das más notícias. Isso. Mas eu percebo assim, na prática, para a família às vezes é pior não saber do que saber algo que é ruim, digamos assim, né? Porque a dúvida, talvez seja a pior coisa que pode acontecer para a família de um paciente que está numa condição de gravidade, né? Então, acho que a partir do momento em que a gente tem essa clareza com eles, essa transparência, inclusive assim, deixando até eles presenciarem o processo como um todo, eles percebem a seriedade do trabalho, que é um trabalho assim que não é à toa que ele chama protocolo, né? Porque ele segue passos. E quando a família percebe que isso está sendo feito, ela adquire um respeito muito grande, porque ela percebe a seriedade daquele trabalho, que não é de um profissional, é de uma equipe multiprofissional. E eu acredito sinceramente que isso até contribui lá no final para quando a gente for fazer aquela abordagem sobre o aceite ou não para a doação, porque ela entende que o processo é um processo de seriedade e que envolve o multiprofissionalismo, né? É isso mesmo, doutor. Quando a gente fala sempre que quando a família entra no hospital, ela entra com uma mochila. E você decide se você vai dar uma pedra para ela carregar ou não, né? Isso é desde a recepção, da maneira como ela é acolhida até a UTI. E se você vai dando pedras, aquilo vai se tornando muito pesado para ela. A comunicação, esse acompanhamento que vocês fazem, que a gente vê, principalmente na parte de terapia intensiva infantil, de ir falando para a família da gravidade, sabe? E não necessariamente só no momento do diagnóstico de morte encefálica. E a gente fala que você se comunicar com essa família, né, no momento que você sabe que aquele paciente está em gravidade, né, e a conversa e a sinceridade torna, quando tem um protocolo, tudo mais ameno até para a família, né, não aceitável. É o que eu falo assim, a gente tem que ajudar a família a entender, não é questão dela aceitar, né? A aceitação, ela vem com o tempo, né? Mas o entendimento é nossa responsabilidade. E quando você acolhe, às vezes os seus profissionais têm a sensação assim, vocês só vêm no momento que abre protocolo. Mas, na verdade, olha, quando abre protocolo, daí todo mundo reúne, todo mundo senta com a família. Mas, na verdade, o que a gente fala, claro, tem coisas que não são factíveis, né? É difícil mesmo, uma rotina estressante e cheia de procedimentos e cheia de coisas que tem para fazer dentro do setor. Mas, na verdade, a conversa que a gente tem quando abre um protocolo, ela deveria ser uma conversa que deveria acontecer num paciente grave. No paciente, quando entra, a atenção que se dá à família. É que se dá mais atenção quando o protocolo vai abrir. Na terapia intensiva infantil, a gente vê que é um pouco diferente, mas de uma maneira geral. Então, dá a impressão de que só quer dar atenção para a família no momento que é o protocolo, mas não é, né? E, somado a isso, tem o fato também de que aquela família, quando abre um protocolo, é porque a suspeita da pessoa ter falecido é enorme, né? Do cérebro ter parado de funcionar. Então, na verdade, vai ser um diagnóstico muito sério. Na verdade, é o paciente mais grave, se você for ver. É o único que está em suspeita de morte. Então, o acolhimento daquela família e a comunicação, ela é essencial mesmo. Isso com certeza. Porque, realmente, assim, com o tempo a gente passou a ter mais encontros com a família, mais reuniões familiares, não só nesse momento, né, da suspeita ou da confirmação do diagnóstico de morte encefálica, mas para situações negativas de modo geral, ou qualquer mudança brusca na evolução da criança. E acho que o protocolo para o diagnóstico de morte encefálica, ele nos ajudou nesse entendimento também ao longo dos anos. Então a gente acaba transportando esses cuidados para outras situações, que não necessariamente de morte encefálica. Às vezes a comunicação de um procedimento que precisa ser feito, ou até uma comunicação de uma condição de terminalidade, né, que muitas vezes a gente acaba tendo, de cuidados paliativos, né?
Então, essas reuniões acabam sendo importantes nesse sentido. E talvez por ser um setor um pouco mais fechado, né, a gente consegue manter as famílias mais próximas. Então, quando tem, por exemplo, uma situação de suspeita de morte encefálica, eu vejo que a gente faz vários encontros, né? O primeiro para comunicar que, assim, é uma hipótese, mas que a gente não pode ainda começar o diagnóstico porque a criança está com sedativo, porque ela não tem ainda um tempo de internação necessário, não tem um exame de imagem que documente a lesão. Aí, num segundo momento, para comunicar que será aberto. Num terceiro momento, a conclusão, que é variável, né? Coisas que não dependem muito da gente, né? Não. E no quarto momento, em que vai ser finalmente feita essa abordagem, né? Sobre a doação de órgãos e tecidos. Então, a gente passa um tempo grande com essa família. E eu vejo, assim, que a presença da equipe da CIDOT, da UPA, elas são bastante importantes nesse momento. Primeiro porque nos auxiliam na parte de logística. Quem já preencheu sabe que são folhas e folhas para serem preenchidas e deve ser assim mesmo, né? Tanto é que a gente sempre comenta com a família que se existe um diagnóstico que a gente não pode ter dúvidas, é esse. Esse tem que ter realmente 100% de certeza. Então, por isso que é tão longo o processo e deve ser assim. E nessas abordagens, Bruno, como que você vê assim que são as atribuições? Eu digo assim, porque tem equipe da UPA, tem equipe da CIDOT, tem equipe das UTIs de modo geral. Como que você acha assim, que são as atribuições de funções nesse momento de abordagem familiar? Sim. Você falou muito bem explicado, doutor. A gente, na verdade, a gente é um braço, a gente é uma parceria, é coparticipante no processo diagnóstico. Nem sempre, hoje em dia a gente fala muito em parceria. Claro que todo início ele é sempre muito difícil, né? Então o novo assusta. Assusta para quem está chegando e assusta para quem vai receber. Então o começo até conseguir os ajustes, até pela lei o que é o que é de quem. Então, teve muitas conversas, muitas discussões. Realmente tem as atribuições no processo. A equipe, ela é o vínculo maior com essa família, né? Por ser um diagnóstico médico, o médico, ele obrigatoriamente tem que estar presente. Ele que tem que falar da abertura, ele que tem que, caso conclua o diagnóstico ou nas etapas, informar essa família sobre o diagnóstico, que é um diagnóstico médico. A equipe multiprofissional, ela enriquece muito o processo, muito. A gente está junto também no processo, né? As comissões internas, elas servem primeiramente elas ajudar essa equipe do hospital, né, desse setor, tanto se houver alguma dificuldade de notificação ou até ajudar a notificar, tá nesse acolhimento com essa família. A gente fala, às vezes, até anteceder. Se a equipe vê que está começando, que o paciente perdeu o reflexo, vai desligar a sedação, também dá para a CIDOT estar. A OPO, ela não tem tanta perna para tantos protocolos, porque ela atinge uma macro-região, né? Então, assim, ela não é do HU, ela não é da Santa, ela é de todos, né? Então, para ela é muito difícil estar acompanhando todo momento, mas claro que cada OPO, ela se organiza de uma maneira, mesmo tendo uma regra geral. A gente procura na OPO, na Macronorte, estar tanto no acolhimento, junto com a equipe, né, que é quando você fala que vai abrir o protocolo, né, para o familiar. Quanto na entrevista, que quando é um protocolo não somente para diagnóstico, que a gente fala, né, que é um potencial doador, e isso não é tão... Não é porque abriu o protocolo, a gente sabe, né? Os profissionais agora que começam a ter essa visão de que o protocolo ele não abre para doação. A doação é dependente dele, mas ele é independente da doação. Então, em média, na nossa região, em torno de 40%, 50% dos protocolos vão ser só para diagnóstico. E a equipe vai ter que dar essa resposta para a família do mesmo jeito. Quanto mais multiprofissional a equipe, nesse momento, melhor, né? A gente fala, claro, cada um dentro da sua área. Psicologia, né? Tem coisa da psicologia que a gente não vai conseguir abordar com profundidade. Assistente social, tem muitas famílias que trazem muitas questões, né? Até, por exemplo, de dificuldade de permanecer ali naquela instituição. Às vezes é de longe, né? São muitos hospitais de referência.
cada uma com a sua história, né? Não é nem só isso. Então, isso enriquece, sim, o processo. Quando por exemplo, quando vai para a entrevista, essa equipe, ela enriquece, mas tem que ter expertise do momento da entrevista, né? Ele envolve tempos, que talvez não é o tempo, por exemplo, que a psicologia ela embasa muito a nossa parte dos tempos da família, de negação, de raiva, de barganha, né? Porque a família, por exemplo, vive o luto ali, todas as fases do luto, naquele momento. E a gente tem que ajudar ela a viver aquilo. A gente sabe que depois ela vai viver isso no seu tempo, né? Pela perda. Mas quando é uma família que, num diagnóstico de morte encefálica, e quando principalmente é uma família que vai ter o direito de decidir pela doação ou não, a gente tem que ajudar ela a viver isso. Então, a psicologia, ela ajuda muito, mas é o que a gente fala assim, o profissional tem que estar preparado, porque tem que ter experiência, tem que ter... Porque o que traz experiência na abordagem com a família? É a prática. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu entrei, né, eu já estou há 5 anos na OPO. E a primeira vez que eu participei, eu achei aquilo, eu falava, gente do céu, eu não acredito que ela vai falar isso agora, meu Deus, a família tá triste. Ela não vai falar, porque era um potencial doador, né? No final, aquele protocolo se concluiu e era. E eu ficava olhando para minha colega, e ela já era bem mais experiente, e era minha primeira vez. E eu ficava tão angustiada com aquilo, que eu falava, eu não acredito que ela não vai falar. Ela fala da entrega do corpo, ela fala de outras coisas, mas ela não fala. Mas realmente requer preparo. Requer jeito de falar, os termos que utiliza. Então, por mais que a nossa formação, cada um tenha uma formação específica na sua área, tem que ter preparo. E o Estado do Paraná, ele, igual você falou dos tempos, ele se baseou muito, ele viu que a Espanha dava certo, porque a Espanha faz isso. E daí mandou profissionais até para a Espanha, e Santa Catarina também, né, se baseia assim, para entender como era esse processo de diagnóstico e de doação. Então, o que a gente segue, na verdade, não pode se dizer que é uma receita, porque não existe, na verdade. Não existe. Mas ela tem um preparo, sim. Ela tem um preparo que, quanto mais multiprofissional, melhor. Mas cada um tendo um entendimento de que, por exemplo, não necessariamente porque eu estou lá, sou eu que vou falar, né? E a gente também, com experiência, às vezes não é o nosso tempo de falar. Às vezes o outro profissional está conduzindo muito bem, mas ele tem que ajudar, né? Tipo, e ajudar às vezes a gente só tá ali. Tem profissional que eu falo que ele tem tanto vínculo com a família que ele não precisa de falar, que ele já falou, criou tanto vínculo que a presença dele ajuda. Mas naquele momento, por ele não ter aquela expertise, não é ele que naquele momento vai falar, né? E isso enriquece todo o processo. Mas a equipe, ela tem que estar coesa, ela tem que saber como que vai abordar, né? Porque às vezes, por exemplo, a gente vai para uma abordagem, daí um diagnóstico, não só um diagnóstico, mas uma doação, o profissional fala assim, nossa, mas vai insistir, né? E na verdade é porque talvez não saturou ainda. Não que a gente quer que a família saia de lá, Deus me livre, desgastada. Sempre no respeito, na empatia, assim, mas muitos não, 50% dos nãos na doação, a família vai falar de cara. E a gente está lá para isso, para esclarecer e para tentar reverter esses nãos. Porque a gente sabe que com o tempo as famílias, aquilo traz também um conforto para a família doadora, para a maioria. Não, claro, não para todos, né? Porque não é uma regra. E ao mesmo tempo ajuda quem está ansioso, esperando uma ligação, falando que hoje é o dia dele ter uma melhor qualidade de vida, né? Assim, eu vejo a sua fala e vejo quanto que ela corresponde com a realidade, né? Essa questão das fases do luto é bem verdade mesmo, que a gente vê no nosso dia a dia.
Então, no primeiro momento, onde a gente vai comunicar sobre gravidade e que a morte encefálica é uma possibilidade, ainda tem muita esperança naquela família. Tanto é que a gente percebe assim, um desejo muito grande para que, a hora que desligar a sedação, de repente a criança acorde, ela se movimente. Eu vou falar de criança porque é a minha realidade, claro. mas acho que isso é igual para adulto, né? Aí quando a gente chega naquele momento e fala assim, não, realmente não reagiu, continua em coma sem percepção, né, sem resposta, e a gente fala que vai ter abertura do protocolo, já existe uma outra fase para aquela família, onde ela percebe a realidade de uma forma assim difícil, né, mas que ela começa a entender que talvez aquela situação seja irreversível. E talvez o pior momento seja quando a gente confirma esse diagnóstico, fala assim, olha, realmente está em morte encefálica. E para aquelas, numa última fase, né, se a gente pode chamar de fase, mas quando a gente vai fazer abordagem sobre a doação de órgãos e tecidos, realmente conforme o vínculo, conforme o tipo de comunicação, conforme a capacidade que a gente tem de ouvir também a família, parece que elas até respiram um pouco mais aliviada, porque de repente no meio de toda aquela situação tão adversa e tão triste para ela, surge algo bom, surge uma perspectiva boa. E às vezes o não vem exatamente porque ela ainda não entendeu o processo como um todo. Então, por isso que realmente, assim, tendo mais gente nessa hora, às vezes até porque assim, a gente fala, a gente conversa, mas às vezes quem está ouvindo ali consegue captar alguns pontos que precisam ser esclarecidos, né? Tanto é que a gente sempre fala, e eu acredito que seja a sua opinião também, que a gente não está ali para convencer, né? A gente está ali para esclarecer. Então, se a família depois realmente está devidamente esclarecida, ela entendeu a irreversibilidade do processo, ela entendeu que existe uma condição de doação ou não, a gente vai respeitar a resposta dela. O mesmo respeito que a gente tem pelo sim, tem pelo não também. Mas eu concordo com você que ela precisa estar, no mínimo, esclarecida. E às vezes ela vai precisar de um momento também, né? Então, às vezes ela fala não, a gente fala assim, olha, você não quer conversar um pouco mais com seus familiares? Daqui a pouco a gente volta a conversar. E muitas vezes o não muda, né? De não para sim. Exatamente, doutor. Eu falo assim que antes... Às vezes as pessoas falam, mas, gente, eu tento e eu não consigo passar para a família. Eu falo que primeiro você tem que entender a necessidade da família. Enquanto está num diagnóstico e ele se confirma, a gente tem que pensar naquela família. No momento, na minha visão, né? No momento que se confirmou o diagnóstico e é uma potencial doador, eu penso em duas famílias, né? E daí eu penso nessa família e penso que eu também sou a voz da outra família. E eu tento ajudar a outra família, ser a voz dela mesma, me convencer, né? O que eu falo que o profissional, ele não pode entrar com pressa e nem cansado para uma entrevista. Então, assim, e até para possibilitar o direito que a família tem. Porque é um direito esclarecido, né? Como você mesmo disse, doutor. E a gente está lá para isso, né? Então, assim, a gente sempre fala, eu até falo para a família assim, ó. E a gente tem um roteiro, mais ou menos, né? Cada um cria o seu e parece que o outro que acompanha fala, agora ela vai falar isso, mas para aquela família é o único momento da vida dela. Nós vivemos isso cotidianamente, mas para a família não é. Então, eu falo para a família que é um direito e ele é livre, mas ele é esclarecido. E a nossa função enquanto profissional é esclarecer. E a gente consegue só tomar decisões com esclarecimentos, porque a doação em si, ela envolve muitos mitos. Claro, muitas construções individuais, mas muitos mitos, muitos nãos. E a gente fala que não tem um não que a gente, claro, não consiga mostrar para a família que aquele não pode ser um sim. E é o nosso papel lá. Às vezes a gente parece um pouco, às vezes, insistente. Claro que o não da família, ele é respeitado, né? Tem nãos que chega num momento que você não consegue mais esclarecer, às vezes porque a família não conseguiu viver todas essas fases do luto que ela tem que viver ali rápido. Então, às vezes ela tá lá na negação, às vezes ela tá na barganha, muitas vezes fala, você vai ver na hora que eu desligar o respirador, que ele vai acordar. Deus é um Deus de milagre. Então, tem coisas que vão muito além. Mas a gente, de uma maneira, mas a maioria
a gente tem que estar preparado. E se eu fico, por exemplo, muito apreensiva, ai meu Deus do céu, a família não decide, nossa, eu tenho que ir lá ver os pacientes, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu também não possibilito o direito que é livre da família. Porque eu tanto posso estar sendo, não permitindo o direito dela, não ajudando ela no momento de dor, a escolher por uma coisa que talvez depois ela se arrependa se ela não fizer. Porque tem famílias que são super doadoras, vive aquele momento, aquele processo, mas a dor é tão grande, ela fala, olha, eu sou doador, eu tenho certeza que ele doaria, mas agora eu não consigo. Então é nossa função também não deixar isso virar um arrependimento depois, né? Então a gente tem que ajudar, sim, a família, claro, na hora que esgota as possibilidades, a gente agradece, cessa, né? E explica os trâmites e respeita também. Sem dúvidas, é um momento que não dá para realmente ter pressa, né? Por vezes, inclusive, a gente até começa uma abordagem durante um plantão e o plantão passa e a gente até volta, né, para tentar finalizar aquele processo como um todo, né? Porque realmente não tem que ser de dedicação à família, né? A gente está ali, infelizmente, muitas vezes aquele paciente já não está mais, né? Até porque uma vez que é confirmado o diagnóstico de morte encefálica, em teoria é uma morte jurídica, digamos assim, né, que é a definição de morte, né, pela cessação de atividade cerebral. Então a gente tem que ter realmente muito respeito, empatia e tempo, né, para conversar com essa família. E assim, eu vejo, eu não sei se você consegue perceber diferenças, por exemplo, Bruna, quando tem que abordar uma família de um paciente adulto, de uma família de uma criança. Talvez o nosso caso mais jovem foi de uma criança de 19 dias de vida, que chegou já para nós, né, numa condição de suspeita de morte encefálica. Esse diagnóstico foi confirmado e até a gente falava assim, tão novinho assim, será que a família vai aceitar? E no fim foi uma família que aceitou doação de tudo que poderia, né, de uma criança tão jovem. Você percebe muita diferença, assim, não só para as equipes, mas para a família de modo geral, quando o paciente é adulto ou criança? Com certeza, doutor. É diferente até para nós, profissionais, né? A gente fala, nossa, vai abrir um protocolo de criança. Claro que do adulto ele é difícil, mas o de criança nem se compara, porque criança é esperança, né? Criança é futuro. Então, a gente se coloca no lugar da família, né? É difícil para nós, enquanto não tem um vínculo afetivo assim com a criança anterior, ver que aquilo ali cessou, né? É muito duro e é um ser forte, mas muito forte, talvez seja um dos seres mais fortes que existem, são as crianças. Mas, ao mesmo tempo, é nossa função proteger enquanto adultos, então isso mexe muito com o psicológico. E a gente vê com as equipes também. É diferente a equipe que cuida da pediatria, né, a neonatologia que cuida das crianças, elas têm um pouquinho até mais de receio e mais dificuldade de até iniciar, às vezes, um protocolo, né? Hoje, ele ocorre com muito mais fluidez. Mas, ainda assim, a gente vê que é uma proteção. Até alguns enxergam quem não é do setor como, mas o que está fazendo aqui? É um cuidado, né? É um cuidado muito grande e tem que ter esse cuidado mesmo. Então, com certeza tem diferença. O processo, quando tem de doação, ele é mais difícil, você vê mais um silêncio, assim, uma tristeza maior até. Claro, é muito gratificante saber que uma outra criança, e é o que move a gente, né? Que tem outra criança lá no leito esperando, querendo viver também. Mas é difícil, sim. Ele é mais difícil pessoalmente, ele envolve mais sentimentos de tristeza, ele envolve mais, nossa, poxa vida, vamos ter que conversar com essa família. Então ele é mais dificultoso, sim. Pelo menos assim, é o que eu acho, e meus pares é o que eu vejo. Fala, ainda bem que você vai nesse de criança. Porque é mais difícil mesmo. O óbito infantil, de modo geral, ele já é meio catastrófico para aquela família, né? E na maior parte das vezes, as crianças que se encaixam
no diagnóstico de morte encefálica, de modo geral, foi algo súbito, né? Ou foi um trauma, Isso ou mesmo. foi uma queda, eventualmente um sangramento intracraniano inesperado. Então, sempre é algo numa criança que até no dia anterior, muitas vezes, estava brincando, estava saudável, e no outro dia ela está numa cama de hospital com essa suspeita diagnóstica. Mas eu percebo também assim que, por mais difícil que seja para a família, essa questão de muitas vezes ser possível ajudar outras crianças com a doação de órgão infantil também acaba sendo um alento para as famílias, né? Várias vezes eu vi as famílias comentando, né? Que bom que uma outra criança vai poder ser beneficiada com aquele órgão. Até porque eu acredito que num nível estadual, nacional, o surgimento de um órgão infantil acaba sendo mais raro do que um órgão de adulto, né? Ah, sim. É bem isso mesmo. Hoje, em nível de estado, a gente considera a pediatria menores de 18 anos, né? Nos transplantes. Hoje, na nossa região, a nossa taxa de conversão, que a gente fala de aceitação na criança, ela é maior, né? Hoje gira em torno de 80%, né? Daquelas crianças que podem doar, 80% dos pais dizem sim, né? Daquelas que têm critério. E no adulto, isso está girando em torno de 63% atualmente, né? De janeiro a julho desse ano. Na nossa região. No estado é um pouco maior, mas isso varia de cada região. Uma hora aumenta, outra hora diminui. Mas realmente a gente vê ou uma aceitação muito equivalente ou uma aceitação maior mesmo na criança, assim. Por uma questão de... Isso mesmo, de ver propagar, de saber que o filho dela, de alguma maneira, ainda existe, ainda faz bem para alguém, ainda possibilita uma criança correr, né, brincar, coisa que ela não vai ter mais, os pais não vão ter mais, né? Então a gente vê uma questão muito altruísta dos pais envolvendo, e a gente vê até os pais que não conseguem atingir esse entendimento por razões pessoais de doar, a gente vê um sofrimento também. Até essa semana eu vivi uma situação muito triste, assim, de um protocolo que fechou e o pai falou assim, a filha era doadora, e ele falou, eu sou doador, mas a minha filha não aguentava mais receber procedimentos invasivos. E ela pediu, pai, me protege. Ele falou, como que eu vou doar agora? Claro, a gente esclareceu, foi tirando dúvidas, mas ele falou, eu não consigo. E daí você vai falar o que pro pai desse, né? Tipo, tem uma hora que é limitante mesmo. Mas, de uma maneira geral, você vê que há muito altruísmo e que mesmo os pais que não conseguem naquele momento, você vê que é sofrido para eles, sim, de dizerem o não, sabe? E nesse processo, Bruno, até assim, uma opinião pessoal mesmo, né? Hoje a gente sabe que existem até cursos preparatórios para comunicação de más notícias, onde se ensina o profissional ou mostra para ele os caminhos de uma comunicação mais efetiva, né? De transparência, de clareza em relação a esses comunicados. Já perguntaram para mim, por exemplo, assim, o que eu penso antes, né, de sentar numa reunião como essa para conversar com uma família de uma criança que é um potencial diagnóstico de morte encefálica. Assim, eu nunca penso nada, porque assim, é tão particular cada situação, né? E assim, eu falo que tem que deixar o coração fluir. Claro que sim, de uma maneira controlada muitas vezes, né, com etapas. Então eu vejo que a gente tem uma técnica, né, que é de uma entrevista bem feita, bem realizada, e eu sou incentivador até dos nossos residentes fazerem esses treinamentos. E a gente tem o lado do coração, né, onde você vai ter empatia com o familiar e você vai se adaptando. Você acha que assim, esses momentos assim, o que pesa mais? É a parte técnica do que a gente aprende? É o coração ou é um híbrido das duas coisas? Eu acho que é um híbrido, mas eu acho que a parte técnica, não o tecnicismo, na frieza dele, mas na sabedoria da condução também. Eu acho que ele pesa mais, porque eu falo, se eu for às vezes só pro coração, eu não vou conseguir também ajudar aquela família a sair daquela decisão
e até ajudar ela a ser esclarecida, sabe? Então, claro, claro, eu falo assim, você consegue entender a família quando você presta atenção nela. Você consegue entrar dentro dela e explicar da maneira como ela precisa quando você para ouvi-la, né? E isso é também o coração. Então, assim, tem técnica? Tem. Claro, assim, não, no sentido não de enganar em nada, mas tem técnica. Eu disponibilizo, eu dou o direito. Então, eu não falo palavras para a família, isso é do ser humano mesmo, que vai trazer negativismo. Por exemplo, a gente evita falar, olha, isso é com decorrer mesmo. Eu sou obrigado a te oferecer isso. A família na hora vai falar, nossa, mas se ele é obrigado, por que eu vou fazer? Inconscientemente, mesmo você falando, mesmo ela vendo que você não está ali obrigado. Então a gente fala sempre, olha, a gente disponibiliza o direito. É muito mais fácil que o dever, né? O direito de vocês serem uma família doadora. Eu faço perguntas abertas, eu falo, o que vocês pensam sobre isso? Porque se eu faço perguntas fechadas, por exemplo, ele era doador? Claro que uma criança não, né? Tem algumas crianças que já têm esse entendimento, né? Mais jovens, assim, né? Acima de 11 anos, já tem mais entendimento. Mas fala, ele era doador? Você vetou ali. Se ele não era doador, você bloqueou qualquer chance da família de decidir o contrário. Então, realmente tem técnica. Mas, realmente, a gente tem que ser humano para saber o tempo de parar ou para saber como falar. Então, porque a família, ela vai estar num sofrimento, e eu falo que a gente, enquanto profissional, tem que tomar cuidado para não confundir, até entre nós mesmos, a dor da perda com a dor da doação. O que traz dor naquela família não é a doação. O que traz dor naquela família é a perda, né? E naquele momento, parece que se misturam os sentimentos. Então, eu tenho que ajudar a família nesse sentido de dói muito, dói porque você perdeu. Então, assim, é técnica, a família está chorando, eu não oferto direito para ela. Eu oferto, você quer ela vê-lo? Você quer ela no leito? Oferto conforto, porque tudo que eu falar naquela hora não vai adiantar em nada. Ela, do jeito que ela vai entrando na informação, ela não está ouvindo o que você está falando. Ela parou na notícia de morte. Não está mais aqui. Daí o que vem na cabeça dela é como ele era, o que a criança fazia, é a criança correndo. São memórias, né? Então, é um híbrido, sim. Mas envolve técnica também. Bastante técnica até para você saber como ajudar essa família também. Tanto é que na nossa realidade, por exemplo, que a gente tem os residentes da medicina intensiva pediátrica, a gente sempre estimula a fazer as duas coisas, né? Fazer a capacitação para o diagnóstico, mas quando surgir a oportunidade desses treinamentos para comunicação de más notícias, também fazer, né? Porque realmente tem que ter uma combinação dos dois. Você citou coisas que acho que são bem importantes e esclarecedoras, Bruno. Uma delas é, por exemplo, assim, que diagnóstico de morte encefálica é uma coisa e, teoricamente, a doação de órgãos e tecidos é outra, né? Então, mesmo para aquele que a gente já sabe, lá no comecinho, que não é potencial doador de órgãos, ele vai ter que passar pelo protocolo de diagnóstico de morte encefálica também, né? É claro que quando ele é potencial doador, uma coisa dá sequência à outra, mas eles são independentes entre si, né? E nesse processo como um todo, a gente sabe que tem assim passos que são seguidos, né? Primeiro exame, segundo exame, teste da apneia, os exames complementares prévios e depois confirmatórios. Até alguns anos atrás, a gente meio que assim, ia fazer o primeiro exame físico, pedia licença para a família ia lá para fora. Ia fazer o segundo exame físico e assim por diante, né? A partir do momento que a gente permitiu que ela ficasse junto, às vezes, durante o exame físico, primeiro exame físico, segundo exame físico, o Doppler intracraniano, o eletroencefalograma, parece que ela vai entendendo melhor o processo como um todo, porque ela vê que realmente assim, a gente está se esforçando para encontrar um sinal de vida ali, para encontrar um reflexo remanescente. A cada exame parece que é um sofrimento maior para eles, mas, por outro lado, é um entendimento melhor também.
Então, quando eles conseguem presenciar e acompanhar de perto esse processo como um todo, com toda a transparência, que eu acho que é até a nossa obrigação oferecer isso para eles, o entendimento e a elaboração do óbito é mais fácil, né? Ou, sei lá, é menos doloroso para eles, digamos assim. Isso é muito verdadeiro e enriquecedor mesmo, quando um serviço chega nesse nível de entendimento, sabe, doutor? De trazer a família para junto. Porque o ente é dela, né? Não é nosso, né? O filho é dela. Então, assim, a gente só está indo com ele naquele momento. E tem horas que a família... Geralmente a família que, no adulto, pelo menos, é a família que traz mais essa demanda. Ah, eu posso assistir? E tem equipes que realmente, às vezes, têm um receio. Ah, não, é melhor não. Mas, pela lei, eles têm direito mesmo de acompanhar. E quando você oferta, antes deles trazerem esse direito, eles percebem, né? Inconscientemente, às vezes, até pensam, nossa, o processo é transparente mesmo, né? Realmente, eles não querem ocultar nada de mim. Eles querem me dar uma resposta mesmo. Isso enriquece. A lei até fala que se você tiver um médico da sua confiança, que você queira que acompanhe o processo junto, também pode. O que não pode é a rotina inteira do serviço mudar esperando aquele médico chegar. Mas se a equipe, no momento que for fazer, a família tem o direito de levar ele. Isso tudo traz transparência, assim, traz segurança, né? Porque, na verdade, a gente não está fazendo nada de errado no protocolo. É um protocolo. E o Brasil, ele tem um dos protocolos mais rigorosos do mundo, né? São um dos poucos países que fazem 3 exames e um deles repete 2 vezes. Então, isso traz muita segurança para se afirmar o que você está dizendo, que é a morte encefálica, né? Quando se conclui. Que também não são todos que se concluem. Não é porque abriu que conclui que está em morte encefálica. Ele existe para isso, para dizer se a forte suspeita realmente se confirma ou não, né? Então, isso é um avanço. Eu falo que isso é humanizar, isso é se colocar mesmo no lugar. E tem família que não vai querer, vai falar, não, eu não quero, né? E também é respeitado. Tem família que durante o processo faz o primeiro clínico, ele fala, ai, doutor, já sei que não está mais aqui, né? Então, isso faz concretizar, faz tornar mais palpável para a família, né? Não no sentido de tirar a fé dela, mas de trazer entendimento, né, doutor? Novamente a gente cai na questão da transparência e da lealdade, né, com a família. E foi bem lembrado você comentar sobre o rigor, né, do protocolo nacional. Os estados parece que têm autonomia de fazer pequenas adaptações e parece que o do Paraná é um dos mais rigorosos nesse processo como um todo, né? Aqui, doutor, no Brasil, é tudo igual. Assim. O que muda é de um país mesmo para o outro. Então, assim, antigamente a legislação ela trouxe tudo isso, sabe? Para ir se formalizando mesmo e uniformizando esse processo. Então, por exemplo, a notificação que a gente preenche aqui é o que vai constar na notificação lá da Bahia, por exemplo. Por quê? Porque o que consta na notificação é o que o Sistema Nacional pede para a gente, sabe? Então, isso traz muita transparência e muito rigor, né? De notificação e de protocolo mesmo. Claro que alguns estados realmente se tornam mais fortes, mais consistentes, que é o caso do Paraná, Santa Catarina, por ter realmente investido muito no sistema de transplante, né? Tanto que os dados mostram isso. Então, inclusive, uma das responsáveis por isso é a doutora Arlene, que já não está mais, né? Esse é um mérito dela mesmo. Um dos maiores méritos de realmente ter tornado o Estado forte no diagnóstico, quando iniciou as capacitações, principalmente habilitou os médicos, como você disse no começo. Lá em 2017 teve um boom de habilitações, então os médicos tiveram mais contato também com todo o processo, que antes era mais os neurologistas. Então, daí já abriu para médico de terapia intensiva, com experiência de pelo menos 1 ano, ou de pronto-socorro. Então, abriu o leque, e o que já, claro, isso veio também ministerialmente, mas possibilitou que fosse implantado isso no Paraná mesmo. Então, isso realmente diferencia de um estado para o outro
a robustez, né, que dá. Mas a questão do rigor, ele se torna uniforme no país, sabe? E o rigor é tão grande que não é simplesmente querer fazer esse diagnóstico, né? Existe toda uma capacitação para que ele seja devidamente autorizado, né? Tanto é que os exames clínicos até dão a oportunidade de ter algum médico assistente ali para assinar junto, digamos assim. Sim. Mas o titular da assinatura, ele tem que ter a capacitação, né? Experiência e capacitação. Isso mesmo, doutor. Até mesmo sendo neurologistas, né, de formação, se você não acompanhou protocolos, você precisa ou fazer o curso ou acompanhar no mínimo 10 protocolos, que é esse médico assistente que assina junto, né? Devido ao tamanho do rigor que tem. Então, ele realmente tem que ser um médico que tem um contato com o paciente grave, paciente em ventilação mecânica, que geralmente são médicos que estão em UTIs e pronto-socorros, né? Então, o enfoque é isso mesmo, a partir de 1 ano, tem que ter no mínimo 1 ano de experiência, ou tem que fazer curso de habilitação em determinação de morte encefálica, ou então ter acompanhado 10 protocolos. Claro que no Paraná, por exemplo, a gente fala que o ideal é o curso, porque o curso vai muito além de fazer um exame. Ele mostra todo esse contexto que existe, fala um pouco dessa questão da importância do acolhimento, que às vezes na rotina se perde, né? E que depois, claro, se você tem uma tutoria muito boa, né, que é o caso da pediatria, do HU, profissionais bem comprometidos, claro que isso consegue se construir. Mas o ideal mesmo é que tenha essa formação via curso, mas não é só. Desde que acompanhe 10 protocolos, é um médico habilitado em determinação, em diagnóstico. E vamos supor assim, uma vez que a gente consiga, então, seguiu todas essas etapas, né, todos esse processo de entrevistas e abordagens, e a gente chegou naquele cenário que a família concorda pela doação de órgãos e tecidos. Do ponto de vista de prática, como que é esse momento após o aceite da família? Eu falo que é um momento que alegra o coração, dá uma aquecida nele, né? Como que acontece? Depois que a família, a gente tenta deixar muito claro para a família que aquele diagnóstico não abriu para ser doador. Porque se digitar lá na internet protocolo de morte cefálica, automaticamente você vai ver doação de órgãos e tecidos juntos, né? E a família às vezes fala, eu sabia que vocês iam falar sobre isso. Às vezes elas falam isso, né? Então a gente esclarece que primeiro é um direito livre e esclarecido e aborda tudo que a gente já conversou até aqui. A família disse sim, então a autorização sempre é de preferência por um parente de primeiro grau, mas pode ser de segundo. Primeiro grau são os pais, esposo, filhos. Então, esses são de primeiro grau, mas se não tiver de primeiro grau presente, podem ser de segundo, mas é sempre um consenso, né? Então, nunca é uma democracia. 3 falaram que doa, 2 não. Então doa. Não. Tem que ser um consenso da família. Se mantiver o consenso de que eu não quero que doe, então não é feita a doação, né? Porque não pode trazer nenhum prejuízo para aquela família relacional, né? Entre eles. Então, não é para trazer discórdia a doação, é para trazer o diferente, ela é para unir mesmo a família. Então, a família disse sim. A gente tem os dados laboratoriais, sociodemográficos, que vem também na notificação. A gente insere, né? A gente preenche uma documentação de autorização. Tem que ter documento pessoal comprovando que é o doador, que é o familiar que está autorizando, né? Isso é muito sério. E daí a gente insere todos os dados desse paciente no Sistema Nacional de Transplantes. O Sistema Nacional, ele primeiro, mesmo sendo chamado nacional, ele primeiro roda uma fila, que tá famosa, tá na fila do transplante, né? Essa fila, que é uma lista, ela acontece primeiro no estado que o doador tá. Então, assim, se é paranaense, que é o nosso caso, vai rodar primeiro pros paranaenses essa possibilidade. Então, tem alguém compatível no Paraná, ou mais urgente, que esteja em primeiro lugar, ou mais urgente na fila, que é o priorizado, né? Que hoje em dia, principalmente nessas últimas semanas, tem se falado tanto da prioridade. Tem alguém? Tem. Onde que esse paciente está?
A equipe, ele acompanha ambulatorialmente, porque geralmente esses pacientes, eles são acompanhados ambulatorialmente. Claro que quando ele urgencia, ele está dentro de um hospital, né? Mas onde que a equipe dele está? A equipe dele está em Curitiba. Então, é ofertado esse direito, né? Essa doação para a equipe analisa se é compatível, se o estado clínico do paciente é condizente, se o receptor também está em condições de receber aquele transplante. Porque às vezes ele está na fila, mas ele está, por exemplo, gripado. Ele não vai poder receber. Então, dependendo do tipo de transplante, por exemplo, o rim, às vezes eles chamam de 7, 10 pacientes os primeiros da fila e falam, ó, fica preparado que pode ser para você hoje, mesmo sendo o 7º, porque às vezes, pelos exames específicos, principalmente que tem no rim, não vai para o primeiro, vai para o 7º, porque é o que menos tem rejeição ao órgão. Então, é rodada essa fila e realmente segue um rigor de ser compatível, né, em questão de tipagem, em questão de estrutura corporal também, em alguns órgãos, e em questão de ou estar na urgência, ou priorizado, né, que a gente fala. Então, geralmente é ofertado para esses pacientes. Geralmente não, sempre. A equipe acha que não tem condições, oferta para outra. Então, tudo isso que a gente fala chama rodar o fila ou rodar o ranking. Né? Que a equipe fala, meu Deus, mas esse ranking não rodou. Isso demora um certo tempo. Demora de 4 a 6 horas. Se a equipe do próprio estado aceitou, é mais rápido. Agora, se no estado não teve aceite, ele é disponibilizado para a nacional. Daí roda a fila da nacional. Que daí oferece para São Paulo, mas também usa o mesmo critério rigoroso de posicionamento na fila e de urgência e prioridade, né? Então, é feito isso. Então, depois dessa logística, decidiu quem que vai aceitar. Que nós que somos a equipe que conversamos com a família e realizamos captação, não sabemos para quem que é. Graças a Deus, para não beneficiar ninguém, né? Então, a gente não tem acesso para quem vai, mas a gente sabe a instituição que vai vir captar, né? E daí é feito toda uma logística. Por quê? A logística envolve tráfego aéreo, ou às vezes próprio viário. Então, assim, é muita coisa envolvida. O receptor tá dentro da instituição. No hospital, por exemplo, no coração, enquanto ocorre a cirurgia que verifica que o coração é viável, por exemplo, na instituição que vai receber, o paciente já está no centro cirúrgico, sendo preparado, né, para receber esse coração. Então, isso tudo envolve uma logística muito grande de realmente horário de cirurgia, quem vai vir, como vai vir. Então, a gente pede para a família um tempo mesmo para a entrega desse corpo, porque a gente também tem responsabilidade com a entrega desse corpo, né? Porque a família ela foi tão generosa com o outro que o mínimo que a gente tem que fazer é ter respeito pelo horário que vai devolver o corpo para aquela família. Mas tem toda uma logística envolvida depois do sim de uma família. E envolve também a manutenção desse potencial, né? Na hora que a família falou, eu esqueço lá o potencial doador e tá tudo bem. Não. Eu tenho que manter esse corpo funcionante, esses órgãos, demais órgãos vivos, né? Para também ter uma qualidade na hora desse enxerto que vai acontecer. Então, tem várias questões envolvidas que as pessoas falam, mas não está lá, não é só colocar. Não, não é. É muita logística envolvida. E envolve logística tanto do Estado quanto nacional também. É conjunta a logística. E com a OPO, né? Sim. São pontos bem esclarecedores. Né? Porque, primeiro, assim, que as equipes transplantadoras, né, ou de quem vai receber o órgão, é que normalmente vem buscar o órgão, né? Vem fazer a extração desses órgãos e tecidos. E essa questão da fila também, que é algo que algumas pessoas pensam que é uma fila assim, meramente numérica, né? Que vai do 1 em diante. Mas existem critérios de gravidade que reposicionam na fila. Né? Uhum. Na criança, a gente já teve experiência, por exemplo, de crianças que evoluíram com hepatite fulminante, que nem estavam em fila nenhuma, mas que se tornaram prioridade. Porque se ela não recebesse o órgão nas próximas horas,
é bem provável que ela teria como consequência o óbito, né? E essa questão de tempo eu vejo mesmo, vocês sempre comentaram com a família, acho que tem 24 horas, né, para que isso se resolva, né? E é um processo ali demorado, né, porque realmente envolve logísticas, né? A gente já teve, por exemplo, problema do aeroporto estar fechado e a equipe de extração de órgãos não conseguir chegar até aqui dentro dessas 24 horas, né? Então são muitas variáveis que podem interferir nesse resultado final, né? Isso, doutor, isso mesmo. A gente pede 24 horas por ser um tempo para não ficar solicitando à família mais tempo, né? Justamente porque o tempo a gente não controla, né? O clima a gente não controla. O tempo a gente até consegue ajudar uma ajudinha, mas o clima não. Principalmente na nossa cidade, que tem dificuldade de... Fechou o tempo, o aeroporto fecha, né? Então, a gente pede. Mas, claro, se a família fala assim, não, 24 horas para mim é muito tempo para o corpo do meu filho sair do hospital. A gente conversa, a gente tenta negociar, por quê? A gente tem uma fila enorme, por exemplo, antigamente, por exemplo, córnea, que parece uma coisa, parece um tecido simples, né? Em 2017 a gente não tinha no nosso estado fila de córnea. Hoje a gente já tem 1.800 pessoas esperando, né? A pandemia veio e teve uma época que parou a doação de córnea por conta do Covid, então dificultou tudo muito. Então agora que está começando a retomar mais. Então, às vezes, por exemplo, a gente trabalha com a família o tempo que ela dá. Claro que tem o rim, dá para fazer uma captação mais rápida, a córnea, então, assim, e fica mais tempo fora do corpo, né? O rim, por exemplo, 32, 48 horas, diferente do coração. O coração você tem que estar 4 horas, então você tem que estar ali certinho, já com toda a logística feita, pulmões também, você já tem que estar com a logística, fígado também. Então, o rim a gente consegue trabalhar muito. Então, por exemplo, se a família fala, é doador de múltiplos órgãos. Falar 24 horas é muito tempo, a gente fala, então, o que você acha de tanto tempo? Por isso que a gente se faz presente também, porque por a gente ser um braço do Estado, a gente consegue imaginar toda a logística, consegue imaginar todas as equipes, como que pode trabalhar nessa necessidade da família, sabe? E um assunto que, assim, é dúvida recorrente, né? Uhum. Não só de pessoas que não fazem parte da área da saúde, mas às vezes até do profissional da área da saúde, e que eu vejo que tem até uma certa polêmica, né? É a questão de que, assim, se eu vou doar, então eu posso conhecer quem vai receber, ou quem recebeu pode conhecer quem doou o órgão, por exemplo. É isso mesmo. É uma polêmica mesmo. E eu falo que o profissional da saúde ele tem um peso social tão grande que ele tem que ser o mais informado, porque vai pesar muito, principalmente para os familiares dele, o que ele disser é lei, né? Então, é muito importante mesmo. Mas até 2017 podia, doutor. Então, assim, até a OPO fazia essa intermediação. Se a família doadora quisesse conhecer a família receptora e o receptor quisesse, a gente até fazia esse encontro, né, das famílias. Mas teve muitas situações tristes, até de óbito. Então, assim, teve situações de chantagem. Eu doei, agora você vai me ajudar. Ou, principalmente na criança, de transferir para outra criança o filho dela. Então, assim, era o João e quer que o menininho que recebeu o órgão seja o João, e ele não é o João. Ele tem um pedacinho do João, mas ele não é o João, né? Então, por todas essas situações tão difíceis, a central, o Sistema Nacional proibiu mesmo a gente falar e fazer essa... Porque a gente vê muitos vídeos lindos mesmo, né? Que o pai vai lá e escuta o coração do filho no outro. Então, isso é emocionante. Mas teve muitas situações dolorosas. Então, para preservar a família doadora e a família receptora e o receptor, o sistema falou que por ele esse processo não vai acontecer. Claro que órgãos que são mais difíceis de você ter uma doação porque tem mais critérios, igual um coração e um pulmão, é muito fácil se a família, e com essa informação que a rede tem hoje, então as famílias elas acabam por conta indo atrás às vezes.
Mas isso não da maneira nossa, regulamentada, a gente não possibilita mais no Brasil isso. Acho que é algo que mostra o quanto sério é o processo, né? De proteger os dois lados, né? Isso. Proteger o lado de quem doa e o lado de quem vai receber aquele órgão ou tecido. Isso mesmo, doutor. E aí, Bruno, para a gente finalizar esse assunto, né? Acho que é importante a gente retomar a questão do Setembro Verde, né? Até uma dúvida que eu tenho, por que é o mês de setembro, por que é verde, e até para falar a importância dessa campanha que acontece nessa época do ano. Né? Isso. O verde é porque é a cor da esperança, né? Então é o que representa a doação mesmo, a esperança de uma qualidade de vida para quem recebe, de dias melhores, né? De poder viver melhor. E é setembro por causa de Cosme e Damião. Cosme e Damião eram médicos, né? E eles, no século IV, depois de Cristo, eles realizaram, eles são protetores dos farmacêuticos, dos médicos, dos transplantados até. E dia 27 de setembro é o dia deles, que inclusive é o dia da doação no Brasil. E eles realizaram um enxerto, né? Um membro, tinha um etíope que tinha um membro amputado, que morreu, e eles enxertaram no outro que não tinha uma perna. E deu certo o enxerto. Então, eles são os padroeiros. Então, por isso que setembro ficou o mês da doação mesmo, por causa... Claro, não por causa deles, mas tem por conta que eles são os padroeiros. Mas, assim, é uma lei no Brasil que vem desde 2009, que se tornou lei de ser um mês inteiro, né? Antes era uma semana. Então, o deputado, acho que de São Paulo, conseguiu, né, que fosse instituído o mês de setembro para doação também. Afinal, a gente já tem tantos outros meses, né, então, de determinados assuntos, né, que envolvem aí diferentes cores, inclusive. Então, acho que realmente merece, né, até pela importância que tem, não só a sistemática do processo como um todo, mas para as ações que envolvem isso. Né? Isso, para conscientização mesmo, doutor, porque o que a gente vê? Principalmente no estado do Paraná, a gente tem uma preocupação em ter uma população consciente. Mas vai além disso, a nossa maior preocupação é com profissionais que realmente entendam o processo. Então, a gente o ano inteiro trabalhar, por exemplo, com uma população fazendo campanha, não traz resultado, mas a gente precisa de lembrar, de certa forma, essa população, né? Então, o mês de setembro é para a população ficar mais... Nossa, é verdade, a doação. Porque não são todas as famílias que vão passar por esse processo, né? A gente fala que são eventos incomuns dentro das famílias e até para nós mesmo, né? Apesar de algumas famílias viverem, não é tão comum, né? Um cérebro parar e o coração continuar batendo. Mais comum é o coração parar, né? E o cérebro, consequentemente, parar depois. Mas é importante, sim, a gente ter um momento que para e... O próprio mês fala de se conscientizar, né? Porque amanhã pode ser a gente, um dos nossos, que pode estar na mesma situação. Isso é estatístico, 4 vezes mais chance da gente precisar de um órgão, um tecido, do que da gente doar. Então, se eu não faço pelo próximo, que já é algo grandioso, então que eu pelo menos tenha consciência que pode ser o amanhã, então se eu tiver numa situação em que aconteça isso, né, que eu consiga também pensar no outro. Sem dúvida, né? Acho que esse ponto que você coloca da gente também eventualmente estar do outro lado mostra o quanto é importante tudo isso, né? Bom, Bruno, eu vejo assim que o assunto ele é um assunto para ser explorado mais vezes, né? Certamente a gente tem aí outros assuntos que eventualmente possam fazer parte, né, dessa conversa. Alguns assuntos mais técnicos que envolvem a parte de legislação, leis, né, como que é feito de um jeito, como que é feito do outro. A questão da comunicação de más notícias, de uma conversa de alta performance, mas tudo isso mostrando a importância do tema, né? Vamos falar um pouco disso no mês de setembro para honrar nessa campanha do Setembro Verde, mas é um assunto que a gente deve falar o tempo todo, né, o ano todo. Então, eu quero muito agradecer por você ter separado esse tempo, né, para a gente falar de um assunto tão importante.
no meu dia a dia é um assunto que eu tenho um respeito particular muito grande, né? Não gostaria de nunca aparecer um diagnóstico como esse dentro da UTI, mas eles vão aparecer. Então, uma vez que a gente não tem como mudar o que levou a criança a ter uma morte encefálica, por exemplo, mas que a gente possa, de uma certa forma, contribuir para um processo de diagnóstico muito claro, muito transparente, com muito respeito pela família, e que se no final a gente conseguir trazer um benefício para quem está, às vezes, meses, anos esperando por um órgão, pelo menos a gente sabe que a missão está cumprida, né? Então, muito obrigado por você ter aceitado participar dessa conversa e só reforço o nosso respeito aí por todo esse seu conhecimento. Doutor, eu que agradeço pessoalmente, né, Bruna, e agradeço também enquanto profissional da OPO por ter esse momento, né, por ter esse canal tão importante de comunicação, e tenho muita admiração pelo seu trabalho, respeito por ele, e vejo na prática, a gente fala, o Dr. Arnildo é um dos grandes médicos comunicadores, mesmo que você sabe o que é o processo, você sabe se comunicar, e a gente fica até ouvindo admirada, porque isso é muito rico, não só para doação, mas para a família que está ali, né, em sofrimento. Então, eu que agradeço, me sinto honrada, e a gente está sempre à disposição, sempre parceiro, e tentando melhorar esse processo todo, tornando ele o mais transparente, o mais seguro possível, né? Porque é o que eu falo, se a gente conseguiu, nesse processo, pelo menos tirar o si da família, né? Que a família traz de, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse agido de tal forma, que é um peso muito grande, ele já foi grandioso, assim. Porque é dolorido tudo isso, né? Mas a gente pode ressignificar. A gente pode ressignificar tudo isso. A gente marca a família, né? A família lembra da gente, dos profissionais que no nascimento dos amores delas e no falecimento dos amores delas. E a gente pode tornar isso mais leve para a família também. Então, eu agradeço por estar vindo aqui e obrigada também por ter um podcast tão relevante, viu? Eu que agradeço. Pediatria, a gente acompanha. É muito, muito interessante, muito válido. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Bruno. Obrigado. Obrigada.